E a gente já está aqui hoje no Jornal do Dia com o senador Rogério Marinho, líder da oposição, presidente estadual do Partido Liberal do PL, que se licenciou pelos próximos 4 meses do mandato para coordenar as campanhas municipais do PL no Rio Grande do Norte, né? Agora nessas eleições de outubro. Senador Rogério Marinho, meu entrevistado de hoje. Seja muito bem-vindo, senador, aqui ao nosso Jornal do Dia, aqui à TV Ponta Negra. Obrigado, Micarla. Bom voltar aqui ao espaço da TV Ponta Negra. Estamos à disposição para conversarmos um pouco aqui com o Rio Grande do Norte. Senador, a gente vê, né? O senhor é uma pessoa extremamente dedicada às questões do partido, às questões políticas. É uma pessoa que tem ascendido muito lá em Brasília. Hoje é o líder da oposição em Brasília. Mas aqui, esse tempo de, vamos assim dizer, de parada, que não é parada, mas esse tempo de parada em Brasília para vir para o Rio Grande do Norte. Quais são os planos do PL? Eu vou colocar as principais cidades: Natal, Parnamirim e Mossoró. Parnamirim e Mossoró com candidatura própria e Natal apoiando a candidatura de Paulinho Freire. Bom, Micarla, nós fomos escolhidos pelos nossos pares lá, senadores da República, para sermos o líder da oposição. Então, isso me deu uma responsabilidade a mais. Além de ser senador do Rio Grande do Norte, eu tenho uma responsabilidade de trabalhar a situação e a conjuntura do partido a nível de Brasil. Provavelmente, entre o dia 12 e o dia 15 de julho, eu disse provavelmente que é uma data que está em aberto, vai ser nesse período aí, nós teremos uma convenção nacional do partido e eu estarei na Executiva Nacional no papel de mobilização, de secretário de mobilização do partido a nível de país. Então, nós estamos justamente fazendo uma parada sem remuneração, né? Nós vamos passar esse tempo sem a nossa remuneração de senador, justamente para nos dedicarmos à ação política. E é um período em que a atividade parlamentar cai um pouco de intensidade. Nós coincidimos com o recesso parlamentar, que vai do dia 12, 14 até o 15 de julho, desculpe, até o final do mês, e os meses de agosto e setembro, que são das eleições municipais, onde é uma espécie de recesso branco. Isso é histórico naquela casa. Então, a ideia é trabalharmos o partido, principalmente do Nordeste, nos estados onde a gente teve uma performance pior, para mostrar à população o que é que nós somos, o que nós representamos e por quê, e qual a importância de votarmos num PL, que representa o eleitorado conservador, né, e valores que são importantes para a sociedade, como valores de família e a defesa desse legado econômico. Em Natal, nós fizemos a opção aqui em Natal de caminharmos junto com Paulinho Freire, uma pessoa que eu conheço há mais de 40 anos, desde os bancos escolares. Eu sei do compromisso de Paulinho, né, com a cidade do Natal e principalmente com a sua disposição, né, de melhorarmos a cidade em função dessas novas práticas administrativas necessárias, né, para que Natal, que é um destino turístico, né, que é uma cidade que tem esse diferencial das belezas naturais, possa ser potencializada justamente com vistas à necessidade de gerarmos emprego, renda e oportunidade para os nossos jovens, melhorarmos a condição da saúde, enfim, temos essa prática de zeladoria. Então, e temos um compromisso com o Paulinho para 26. Né, vamos apoiar o Paulinho porque acreditamos nele, mas também porque o projeto do PL é voltarmos ao poder em 2026 e para isso é necessário também transigirmos, negociarmos e fazermos acordos com outros partidos que estão dentro do nosso centro, do nosso espectro ideológico. Mas nesse caso, Paulinho do União Brasil, mas e aquela chapa com os candidatos que são do PL, Parnamirim com Salatiel de Souza e Mossoró com Alisson Bezerra? Bom, em Mossoró, nós não queremos repetir erros que cometemos na eleição anterior. Mossoró é o segundo colégio eleitoral do estado do Rio Grande do Norte, uma cidade importante. Né? O prefeito Alisson está bem avaliado, para nós seria muito mais cômodo, muito mais confortável, né, ingressarmos numa coligação com o prefeito Alisson, mas em 2022 o presidente Bolsonaro precisou muito da Me perdoe até, eu confundi as bolas. Em Mossoró, Alisson Bezerra do União Brasil, eu falei como se Alisson fosse do PL, PL no caso só Salatiel de Souza. Isso, lá em Mossoró nós temos uma candidatura,
Porque em 2022, por ocasião das eleições majoritárias, Alisson de fato nos apoiou, mas não se posicionou ao lado do presidente Bolsonaro, numa cidade importante como Mossoró. E pelo seu prestígio, é evidente que nós tivemos uma perda e nós não queremos repetir, né, esse erro nas eleições subsequentes. Nós precisamos que as pessoas assumam o seu posicionamento, inclusive nas eleições majoritárias. Estamos apresentando lá a candidatura de Genivan Vale, que é do PL, ao prefeito de Mossoró. Então, lá em Mossoró também vai ter a chapa do PL. Tem um candidato a prefeito, que é Genivan Vale, e nós estamos, inclusive, participando ativamente da campanha. O deputado Nicolas Ferreira esteve lá há 20 dias atrás, fizemos uma festa muito bonita, e vamos levar outras personalidades do partido a nível nacional, vamos participar da campanha. E aqui em Parnamirim, nós estamos aí com a candidatura do ex-vereador Salatiel de Souza, uma pessoa que eu e você conhecemos há mais de 20 anos, né? Tivemos a oportunidade de conviver com ele na Câmara Municipal de Natal. Eu acompanhei a sua trajetória, né, como uma pessoa que é um cidadão empreendedor, íntegro, que fez o seu espaço na vida pública, na sua vida profissional, está dedicado a se debruçar sobre os problemas de Parnamirim. Eu não tenho dúvida que será um bom gestor daquela cidade, caso mereça a confiança da população, porque por enquanto ele é pré-candidato e a sua convalidação só ocorrerá por ocasião das convenções próximas, agora no mês de julho. Senador, como é? A gente acabou de falar aí sobre o Rio Grande do Norte e se percebe como, por exemplo, no caso, o PL, o senhor, enquanto presidente, está apoiando um candidato do União Brasil chamado Paulinho Freire em Natal. Mas a troca, né, sempre se faz esse tipo, o senhor até falou de alianças necessárias, mas essa troca em Parnamirim não aconteceu. Em Parnamirim, o União Brasil, através do senador Zé Agripino, está apoiando uma outra candidatura que não a de Salatiel de Souza. Como é que fica isso? Cada cidade é uma realidade? Isso teve algum tipo de ruído entre o senhor e o ex-senador José Agripino de não ter essa parceria? Quer dizer, o toma lá não veio dando cá? Olha, é evidente que cada cidade tem a sua peculiaridade, né? Tem as suas circunstâncias próprias, né? O senador Zé Agripino tem a sua forma de trabalhar o seu partido, que nós temos que respeitar, é um outro partido. Agora, o fato, Micarla, é que em Parnamirim, o presidente Bolsonaro ganhou as eleições. É importante que o PL esteja representado, como de fato está, afinados com o prefeito Taveira, mas os parlamentares do União Brasil, né, aqueles que têm voto, né, que têm mandato, estão com Salatiel. É o caso do próprio Paulinho Freire, que é deputado federal, do deputado Benes Leocádio, que é deputado federal, e de Taveira Júnior, que é deputado estadual e é de Parnamirim, né? E ele é do União Brasil e votará e trabalhará para a campanha do Salatiel de Souza. Agora, senador, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: o senhor está falando, olha, Paulinho agora a gente apoia, o PL apoia, porque 2026 a gente quer voltar a comandar. Comandar o Brasil ou o Rio Grande do Norte? Seria que o União Brasil estivesse no projeto de um retorno de Bolsonaro ou da Michele Bolsonaro, também do PL? O que é que vocês, quando o senhor fala sobre dar, né, esse retorno, seria isso? Olha, um partido político, num quadro pulverizado, quer dizer, com várias representações políticas como o Brasil tem, ele demonstra falta de maturidade e intransigência quando ele não faz acordos políticos visando o futuro, né? Então, é evidente que o PL sozinho não terá êxito, por exemplo, numa candidatura aqui no estado do Rio Grande do Norte. Mas quando eu falo comandar, eu falo de resgatar valores que são importantes para o conjunto da sociedade brasileira e que estão sob o ataque no governo do Partido dos Trabalhadores, do PT, né? Então, se você perguntar, Micarla, e você é uma jornalista experiente e sagaz, no interior do estado do Rio Grande do Norte, em Campo Grande ou Campo Redondo, né, em Jucurutu ou em Canguaretama, uma família média, o senhor que é o chefe da família, o senhor é a favor do aborto? Via de regra, a resposta dele vai dizer, não, sou a favor da vida, né? O senhor defende a invasão da propriedade privada? Ele diz, não, sou a favor de que a propriedade seja de quem comprou, de quem herdou, de quem trabalhou para tê-la, né? O senhor apoia a liberação das drogas? Ele vai dizer, não, sou contra a liberação das drogas.
né? O senhor acha que a educação das crianças necessariamente tem que levar em consideração o fato de que o gênero tem que ser escolhido mais adiante? Não. Eu acho que menino é uma coisa, menina é outra, e são os dois gêneros que existem biologicamente. O senhor, a sua visão de Estado e de sociedade é igual à minha, mas o senhor vota no PT. Então, o senhor está votando diferente do que o senhor acredita. Então, a nossa responsabilidade é levar para essas pessoas esse conhecimento. É que eu queria te perguntar, nesse caso, senador... E aí é o que a gente quer resgatar. Quando eu falo dessa troca de votar no Paulinho agora, primeiro porque a gente acredita nele, acha que ele é o melhor candidato, mas também porque a gente acredita que em 26, na eleição para presidente da República, a gente não pode ter um novo Alisson Bezerra. Alguém que recebe o apoio do governo de uma forma decisiva, como o Mossoró recebeu, de aporte, de investimentos, e na hora da necessidade, onde nós precisamos do apoio do prefeito, ele se omite, se esconde. Senador, eu queria te perguntar o seguinte, quando o senhor fala dessa questão, olha, a gente tem uma pessoa lá em Campo Redondo, se eu pergunto, ela tem todo o padrão de ser alguém conservador, mas votou no PT. Eu queria te fazer a seguinte pergunta, o senhor acha que o povo do Brasil, no aspecto geral, o senhor como líder da oposição, o senhor acha que o povo do Brasil está decepcionado com o andamento do governo Lula? Se pudesse voltar no tempo, o senhor acha que essa eleição teria sido ganha por Bolsonaro? Olha, Micaela, a gente vive hoje num momento em que as narrativas são mais fortes do que a realidade, né? Nós temos aquela história do batedor de carteira, né, que está correndo no meio da feira. Ele roubou a carteira de alguém e sai gritando, pega ladrão. Ninguém presta atenção nele. É como o PT se comporta no Brasil há muito tempo, né? O Partido dos Trabalhadores, ele tem uma prática quando governa e tem uma narrativa quando se candidata. Então, nós estivemos 12 ou 14 anos no governo do PT, 2 mandatos de Lula e 1,5 de Dilma, né? Então dá 8, 10, 8, 12, quase 14 anos, 13 anos. E nesse período, o que é que nós assistimos? Na área dos valores, uma agressão muito forte contra a família, né? Formas de se trabalhar a questão dentro da educação, dentro da cultura, né, na contramão do que nós pensamos que a sociedade deve ter como parâmetro de respeito à família, né, de respeito à liberdade religiosa, né, de se relacionar com as pessoas dentro da educação compartilhada, em que os pais fazem parte desse processo. Então, essa intervenção estatal, essa tentativa de se desentranhar valores importantes para a sociedade, foi a tônica do PT. Aí vem a questão econômica. Nós tivemos, em quase 14 anos, um processo em que houve um assalto literal à estrutura de poder. Então, os fundos de pensão, as principais estatais, as principais empresas brasileiras, os bancos públicos, todos eles se viram de moeda de troca para partidos políticos ou para acolher apaniguados como sindicalistas, como membros do Partido dos Trabalhadores. E o resultado nós já conhecemos, né? Houve a corrupção, a malversação de recursos públicos, escândalos de toda a ordem, o recurso que foi colocado nesses fundos de pensão aplicado de forma equivocada, errônea e muitas vezes de mal intencionada. Então, até hoje, se você perguntar aos pensionistas do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Correios, dos portos, todos eles tiveram que pagar ou continuam pagando o preço dessa incúria administrativa que o PT nos legou. E o que é que a gente está vendo agora? A repetição desse processo de uma maneira acelerada. Então, o BNDES, que sempre escolheu o que ele chamava-se de campeões nacionais, para dar recursos públicos com juros subsidiados, que chegou a 20 bilhões, 22 bilhões de reais por ano só de subsídio, ou seja, o que era bancado pelo Tesouro, pelo contribuinte nacional, para diminuir o custo do dinheiro emprestado a grandes empresas e grandes conglomerados, muitos deles amigos do presidente da República e do Partido dos Trabalhadores, né? E a história mostrou, né, o escândalo de corrupção que isso gerou e a alteração na economia. Então, o banco do BNDES foi despedalado, se retirou o subsídio, eles já estão voltando o subsídio. O BNDES foi utilizado para financiar
países que tinham uma convergência ideológica com o nosso mandatário. Então, Cuba, Moçambique, Angola, a Venezuela, o Equador, a Bolívia, países que receberam bilhões de reais em recursos do BNDES para financiar obras de infraestrutura, como se nós não tivéssemos essa necessidade dentro do Brasil, e a maior parte desses recursos não voltaram aos cofres públicos, esses países sequer adimpliram, ou seja, pagaram as suas obrigações. Então, isso está voltando com mais força ainda, inclusive a própria ocupação do banco do Brinks pela Dilma Rousseff vai nessa linha, nesse direcionamento, de se utilizar órgãos de fomento da economia como instrumentos de negociação internacional para trazer simpatia para o nosso chefe de Estado nesse diálogo que ele chama Sul-Sul. Então, o governo do presidente Lula, por exemplo, não considera que houve uma agressão da Rússia contra a Ucrânia. Aí que eu queria te perguntar, se as eleições fossem hoje, de novo, os mesmos personagens, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, o senhor acha que teria alguma alteração? Por que eu te pergunto isso? Exatamente em cima desse seu pensamento. Quando Lula foi presidente das 2 primeiras vezes, ele era ovacionado em todo o mundo. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos na época, chamou ele de o cara. Hoje em dia, a gente não percebe mais a mesma abertura que ele tinha antes, porque, principalmente por atitudes como essa, do posicionamento em relação à Rússia, né? Em relação ali, não ter chegado junto da Ucrânia, também na questão entre, ali na faixa de Gaza, entre o grupo terrorista Hamas e o Estado de Israel, também não se posicionou. E isso tem provocado muitos gastos para ele do lado de fora do Brasil, lá com a comunidade internacional. Mas aqui dentro, o senhor acredita que no caso, o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje, se as eleições acontecessem de novo, teria mudanças como hoje tem na questão toda internacional? Não tenho dúvida que ele não venceria o presidente Bolsonaro se a eleição fosse hoje, mesmo com toda a mídia feita na tentativa de descredibilizar, de assacar contra o presidente Bolsonaro uma série de situações que, no mínimo, constrangedoras. Se você fizer uma comparação, Lula foi condenado por mais de 10 juízes diferentes por corrupção, por malversação de recursos públicos, né? Por receber vantagens indevidas em dinheiro. As acusações que caem sobre o presidente Bolsonaro é porque um ajudante de ordens falsificou um cartão de vacina, porque ele fez uma reunião com embaixadores, porque ele fez um comício no dia 7 de setembro. Então, uma gradação de desproporcionalidade que a população, quando se debruça sobre os temas, verifica que claramente há um desequilíbrio nesse processo, né? Enquanto que cometeu crimes tão graves, né, teve as suas condenações declaradas nulas e os seus crimes prescritos e outros que voltaram para a primeira instância, né, crimes dessa magnitude, você vê o outro que está sendo literalmente alijado, retirado da vida pública, porque exerceu o seu papel de presidente da República. Cabe a um presidente reunir embaixadores, cabe a um presidente falar à nação no dia 7 de setembro. Né? Então, de repente, o que era normal virou crime. Por exemplo, a questão dos presentes que o presidente recebeu. Lula saiu do Palácio do Planalto com 11 containers na cabeça. 11 containers significam 11 carrocerias de caminhão. O presidente Bolsonaro hoje está sendo acusado porque teria vendido 2 ou 3 joias que recebeu de forma personalíssima, recebeu para ele. Bom, se para ele é crime, para o outro que é. Então, essa relativização desse processo não cai bem na cabeça das pessoas. E eu estava falando de questões mais macro para chegar no micro, né? Porque eu poderia, por exemplo, e eu sei que você é uma pessoa que é cristã, dizer que durante o processo eleitoral se proibiu dizer que Lula era favorável, ou o PT, ao aborto. E é um fato. A própria ministra da Saúde do governo do PT tomou providência no sentido de permitir que a estrutura de saúde pública estivesse aparelhada para recepcionar a questão do aborto. Né? E isso tem sido uma prática, inclusive, de movimentos ligados ao Partido dos Trabalhadores historicamente.
Mas você dizia isso no tribunal, o Tribunal Eleitoral dizia que não podia. O Ortega, que é o ditador da Nicarágua, persegue cristãos de uma maneira organizada e expulsa padres, pastores, freiras. E você não podia dizer que ele era amigo de Ortega. Você não podia dizer que Lula era amigo do Maduro. Você não podia dizer que Lula tinha fundado o Foro de São Paulo com Fidel Castro. Fatos comprovados e que após a eleição, Lula chama todo esse pessoal com tapete vermelho para abraçá-los. E quando você fala de alimentos, quando ele prometeu a picanha à população, qualquer dona de casa que está nos acompanhando agora sabe que os preços dos alimentos se multiplicaram, porque nós perdemos previsibilidade, segurança jurídica, nós perdemos a capacidade de atrair quem investe, quem empreende no Brasil. O governo em 2023 perdeu 1,5% de investimento em relação ao PIB. O pessoal, 1,5%, o que é isso? 160 bilhões de reais. Então, as pessoas que empreendem, que querem colocar o seu recurso com a perspectiva de multiplicar e, com isso, gerar renda, emprego e oportunidade, né, esses grandes, esses médios empreendedores estão cada vez mais receosos de investir no Brasil, porque aqui não tem segurança jurídica. O presidente da República, na calada da noite, para fazer frente aos seus gastos populistas, tem aumentado cada vez mais os impostos que são assacados contra os brasileiros. Não se tem disciplina fiscal, se tem uma sanha arrecadatória. E o país já disse basta, não aguenta mais pagar imposto. Desde a questão do episódio das blusinhas da Shein, né, até as pedaladas fiscais que são praticadas pelo ministro Haddad e que, segundo ele, são correções contábeis. Então, ele tem alterado estruturas e formas de se trabalhar a contabilidade pública que tem 20, tem 30, tem 40 anos, para permitir gastar mais dinheiro e, dessa forma, aumentar o déficit público, ou seja, a dívida que o Brasil tem para com os seus credores. E qual é o resultado disso? Inflação, juros maiores, desemprego, falta de investimento. Então, o que eles fizeram durante 14 anos, ao longo de 14 anos, eles estão acelerando muito nesses 1 ano e meio de governo. Esse é um governo da mentira, esse é um governo da enganação, esse é um governo da narrativa e esse é um governo que está destinado e predestinado a, infelizmente, a voltar ao canto que vieram, o ostracismo da política, e a gente está trabalhando para que isso aconteça, que a população desperte e reconheça. O senhor está com a língua bem afiada, eu quero aproveitar que o senhor está no embalo. Opa. E fazer a seguinte pergunta. Rogério Marinho, nesse período, 4 meses, sai de Brasília, deixa Flávio Azevedo, que é o seu suplente, por sinal, um excelente nome para estar representando o nosso estado. Rogério Marinho sai de Brasília, vem para o Rio Grande do Norte, vai tocar as eleições municipais. Esse 2026 que o senhor fala em relação ao governo federal, tem alguma onde há fumaça, há fogo? Tem alguma fumaça aí de que Rogério Marinho é já um pré-candidato ao governo do estado e já está aqui já organizando as coisas? Porque cá para nós, né, senador? Todo mundo sabe que normalmente os senadores, eles aproveitam a metade do mandato para, se estão bem avaliados, serem candidatos ao governo, porque se ganhar, ok? Se perder, continua como senador. E aí, qual é a situação do senador Rogério Marinho em relação ao governo em 2026? Bom, primeiro dizer que você tem toda a razão. Eu tenho absoluta tranquilidade com a postura, com a atuação que Flávio Azevedo terá no Senado da República. Eu o conheço há mais de 40 anos, eu testemunhei a forma como ele se comportou, tanto à frente da sua empresa, que hoje é uma das maiores do país, né, que é a 2A Engenharia, uma das 20 maiores empresas de construção do país, construção civil, e à frente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, a pessoa sempre atuante, correta, íntegra, então não tenho dúvida que está em boas mãos a condição do mandato. Depois, a sua pergunta me permite complementar a minha resposta anterior, então muito obrigado por ela. O PT, Micaela, tem um projeto de poder, não tem um projeto de país. E eles, até por, como é que a gente fala, por descuido, né? Como é que a gente fala aquele negócio? Ato falho, né? Alguns próceres do partido falam isso de maneira mais aberta, né? Eles querem ficar 20 anos no poder, 30 anos no poder, e para isso eles topam qualquer parada e fazem qualquer negócio. Não é o nosso caso.
Eu já tenho 60 anos de idade. Eu sei que não parece ter 35, 40, mas eu tenho... Tá bem, como diz, o povo está bem conservado. Né? Eu tenho 60 anos de idade. Então, eu estou velho demais para dizer ou fazer coisas que eu não acredito. Eu tenho quase 7 anos de mandato pela frente. Eu tenho um compromisso, e é um compromisso que eu não abro mão com o meu país. Eu me posicionei dessa forma. É como eu quero passar a minha vida pública enquanto a população permitir, enquanto eu tiver a confiança da sociedade. Então, o projeto que eu estou inserido, estou imbuído, estou trabalhando de retomarmos a presidência da República, para que o legado que foi construído nos últimos 6 anos não seja colocado por terra, para que valores que são caros para a sociedade brasileira voltem a serem normalizados e não demonizados, e não colocados como se fosse uma exceção, né, como se fosse uma questão que divide as pessoas. Então, nós defendemos, por exemplo, um valor que eu acho que é indelével, ou seja, que não pode sair de ninguém, que faz parte como nossa pele, que é a liberdade, Micaela. E a liberdade significa respeitar as pessoas que têm posições diferentes, que têm opções diferentes, que professam uma religião diferente, mas, sobretudo, que têm um pensamento diferente, para que essas pessoas possam se expressar. E se eu penso diferente, o que eu quero é ter a oportunidade de contraditá-la dentro de um debate, dentro de um diálogo. E os outros que vão assistir e vão participar eventualmente poderão fazer o seu juízo de valor e não viver numa sociedade em que as pessoas estão com medo de se manifestar, estão com medo de dizer o que pensam. Porque se parlamentares hoje são calados, né, pela posição unilateral ou pela posição monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal que interpreta a Constituição de acordo com o seu pensamento e não a vontade do legislador ou o sentimento da sociedade, imagina um cidadão comum, né? Nós estamos hoje num momento em que existe, de novo, de fato, presos políticos. Pessoas estão presas pelo crime de opinião. Nós temos hoje uma boa parte da imprensa que defende a exceção à democracia, a exceção à Constituição, a relativização dos direitos individuais, pasme, em defesa da democracia. Mas aí, senador, sério. Eu vou voltar a te perguntar. Mas Rogério Marinho pode ser, sim, candidato ao governo do Estado, representando toda essa ala conservadora do Estado? Micaela, tem um processo no meio que é a eleição municipal. Então, a gente só pode ser pré-candidato, né, passado desse processo. Claro que qualquer cidadão ou cidadã que faz política no seu estado se sentiria extremamente honrado com a oportunidade de governar o estado que ele nasceu e onde ele faz política. Eu não sou aqui hipócrita dizer você, não quero. Agora, o que eu quis dizer aqui, contextualizar, é que eu faço parte e eu acredito num projeto mais amplo. O que significa que se tiver alguém dentro do nosso grupo político, né, que pense como eu, que estiver mais bem colocado, que estiver mais bem situado, ele poderá perfeitamente contar com o nosso apoio. Porque o que a gente precisa, Micaela, é dar um novo rumo ao Estado do Rio Grande do Norte. E com todo respeito, né, à nossa governante, nós estamos no desgoverno. Nós somos um Estado em que a catástrofe se estabeleceu como uma regra e não como exceção. Então, desde a questão da infraestrutura, e eu falo das estradas, eu falo, né, dos equipamentos, eu falo da necessidade de investimento em obras estruturantes. Então, desde essa questão, né, que é uma questão mais simples, até questões que dizem respeito ao nosso dia a dia, para não me alongar muito, 3 aspectos. A questão da segurança pública, porque há um sentimento de insegurança, você que faz jornalismo aqui do Estado, com muito brilho, com muita eficácia. Então, todos os dias você termina testemunhando essa sensação que a população tem de impotência, de insegurança, de falta de confiança no apoio necessário que o Estado deveria dar. A questão da saúde pública, né, as filas intermináveis por cirurgias eletivas, o estado de deplorável que os hospitais regionais se encontram, o que significa que há aqui uma pressão cada vez maior sobre o nosso hospital de trauma. Então, a cena dos corredores superlotados do Valfredo, na verdade, é a repetição de uma tragédia que não tem fim, né? E, principalmente, o fato de que nós temos uma professora no 6º ano de governo e o nosso índice de desenvolvimento da educação é o pior do Brasil. Então, não é possível convivermos com uma situação como essa e acharmos que as coisas estão normais.
Então, quem tiver espírito público, né, e se ombrear conosco nesse papel de retomarmos o crescimento, o desenvolvimento e a autoestima do cidadão potiguar, vai contar conosco, mas o momento de conversar sobre isso é 25. A gente já entendeu, senador, a gente já entendeu. Primeiro tem 2024 para depois ter 2026. Agora, ó, só um detalhe, a Genô Maria dizia, o céu deve ser um lugar muito bom, só não é melhor do que o Senado. Então, sempre quando a gente, né, vê senadores deixando ali o Senado para serem candidatos, né, ao governo, realmente é por algo bem maior, é por uma força, né, uma vontade maior do que deixar um local como o Senado da República, né, senador? Senador, e em relação, para a gente terminar, em relação agora a essa questão do Banco Central, o senhor tem se colocado como um crítico nessa situação, nessa queda de braço entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Campos Neto. Como é que o senhor vê isso? Olha, Carla, é assim, as pessoas que não acompanham a atividade econômica do país acham, inclusive, que é normal um presidente da República atacar o presidente do Banco Central, né, como se ele fosse o responsável pelo baixo crescimento brasileiro. Bom, primeiro, não é normal. É uma atitude que mostra o tamanho, a estatura, ou a falta de tamanho e a falta de estatura do presidente Lula, que é uma pessoa absolutamente despreparada para ocupar o lugar que ele ocupa. Ele joga contra a própria economia para encontrar um bode expiatório que justifique a má performance econômica que o Brasil tem hoje. Está muito bem o mercado de trabalho, está andando de lado. Quando nós deixamos o governo em 2022, dezembro, nós tínhamos 7,8% ou 7,9% de taxa de desemprego. Está em 7,8% agora. Então, o mercado de trabalho está andando de lado. E quando entramos era 11,5%, caiu quase 4 pontos por cento no governo de Bolsonaro. O Banco Central ele é responsável pela política monetária, que é diferente da política fiscal, e ele é independente. Então, a política monetária é o câmbio, é os juros e a inflação. O Brasil, Micaela, para quem está nos acompanhando, em 2021 e 2022, teve taxas de inflação menores do que a Europa e os Estados Unidos. Você já viu isso há algum tempo? Nos últimos 50 anos, 40 anos, fruto da gestão eficiente e competente de um cara chamado Roberto Campos, que foi por 3 anos consecutivos escolhido o melhor banqueiro central do mundo. Do mundo. As taxas do Selic aumentaram substancialmente em 2022, que não por acaso foi o ano da eleição de Bolsonaro. Saíram de 4% para 13%. Então, se teve alguém que foi prejudicado pela autonomia do Banco Central, foi o presidente Bolsonaro, que confiou que era necessário se ter autonomia e se fazer uma política responsável, independente do populismo eleitoral. Quando você vê essas agressões que Lula faz, o filme que passa na minha cabeça é Dilma 3. Ele é o Dilma 3, é o que Tombini fez. Na tentativa de melhorar a ação econômica, que estava muito ruim na época do PT, o ex-presidente, o Tombini, diminuiu os juros de maneira artificial, sem levar em consideração a conjuntura econômica. Qual foi o resultado? O resultado foi que nós tivemos 8% de queda de PIB em 2 anos, mais de 3 milhões de desempregados, mais de 500 mil empresas fechadas, a maior catástrofe econômica que o Brasil já passou desde 1948, fruto do PT, das políticas do PT e que estão querendo ser repetidas agora pelo presidente Lula. Então, me assusta muito o fato de que, no final do ano, Roberto Campos vai deixar de ser o presidente e o próximo vai ser indicado por Lula. Deus salve o Brasil. Senador Rogério Marinho, quero te agradecer pela sua participação aqui. Volte outras vezes, até porque agora, nesse período, né, tá de licença, então tá mais próximo aqui em Natal. Volte outras vezes, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Jornal do Dia, TV Ponta Negra. Obrigado, Micaela. Parabéns pelo seu trabalho e desejo todo o êxito do mundo, viu? Deus abençoe você. Obrigada, senador. E a sua casa. Hoje, amém, querido. E por hoje é só. Outras informações você acompanha no Tá Na Hora com a Análise Miquel, às 6h30 da noite, a qualquer momento, pontanegranews.com.br. Também dá para rever toda a nossa programação, inclusive essa entrevista com o senador Rogério Marinho, pelo nosso YouTube da TV Ponta Negra.